Minutos de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em 1 João 5, do 14 até o 20, que nos diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que pedimos alguma coisa conforme sua vontade e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pedimos, e sabemos que obtemos as orações que Ele temos feito. E se alguém vir a seu irmão e se você vir algum irmão seu cometendo um pecado que não seja para a morte, pedirá a Deus e Deus dará a vida. E isto é para que os que cometem pecado não sejam para a morte. Há pecados para a morte, pelo qual não digo que se apeça. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando, mas aquele que foi gerado por Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro já é do maligno, mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer a verdade, e estamos na verdade e em seu Filho Jesus. Essa é a verdade, Deus é a vida eterna. Então nós vemos nessa palavra, irmãos, que João, ele nos exorta para que a gente possa ter consciência de que por mais que a gente peque e que a gente vê o irmão pecando também, que eu não posso dizer que é só o irmão que peca, sendo que somos todos nós que pecamos. Então, se você vê um irmão pecando, então a palavra não diz que existe pecados para a vida e pecados para a morte. Então, nós temos que entender o seguinte, irmãos, nós temos que entender também que, será que nós estamos cometendo pecado também, que ainda há vida, há esperança, ou será que nós estamos indo lentamente para a morte? Os pecados que nós estamos cometendo, nós estamos indo devagar para a morte, não estamos percebendo isso? Porque o João nos diz assim, olha, aquelas pessoas que oram a Deus e são ouvidas porque estão verdadeiramente com o Senhor. Porque se você faz uma oração e você obtém o resultado daquela oração, Deus ouve a tua oração e te responde, isso você pode crer verdadeiramente que você está em Deus, por mais que você peque. Mas nós vemos assim que essa pessoa, enquanto você está orando ao Senhor, Ele está te respondendo. Nós sabemos então, nós podemos diferenciar essa pessoa como uma pessoa que peca, mas não para a morte, porque pecar, todos nós pecamos, mas há essa diferença entre você pecar e ainda ter vida. Por quê? Nós podemos entender esse pecado como quando a palavra de Deus nos fala que se você olhar para uma mulher e você desejar ela sem precisar ir para o ato sexual, você já está pecando. Então, essa é a diferença. Quando você peca no teu pensamento, você olha e você peca no teu pensamento, você ainda consegue pedir perdão ao Senhor e Deus perdoa esse pecado teu. Mas a diferença de você pecar para a morte é quando você já está querendo cometer aquele adultério. É quando você pensa em desejar uma mulher, ou quando você pensa em desejar um homem, o que acontece? Acontece que você desejou e você não se arrependeu. Às vezes você é um homem casado, uma mulher casada,
e o inimigo joga na tua mente que aquela pessoa é bonita e que aquela pessoa é do jeito que você gosta, e você vai dando lado e você vai gostando, você nem vai percebendo que você está caindo no pecado. Aí quando você menos espera, você já está cometendo aquele pecado. Então, quando eu sempre digo nas minhas orações, que a gente venha vigiar no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Então, quando você fala algo, né, você pode ainda se arrepender, porque é um pecado ainda para a vida, porque você se arrepende, você cai em si, se arrepende que você falou coisa que não era para falar, e você se arrepende e não fica pecando, porque você tomou consciência que aquilo era errado, então você vai vigiar e vai tentar não fazer de novo. Mas o pecado para a morte é aquele em que você já age. É aquela situação que você desejou a mulher, aí você foi pro ato sexual, você se envolveu, você foi para um lugar com ela e você se envolveu com ela. Então, esse é o pecado da morte, esse é o pecado que destrói um servo de Deus. Até um tempo atrás, numa igreja em que eu frequentava, que eu prefiro não dizer que igreja que era, tinha um pastor novo, e ele assim, tinha o irmão que dava as aulas, né? Dava os ensinamentos no sábado, no domingo de manhã, mas ele se achava com tanta sabedoria, esse pastor, que era ele que queria ensinar. Não era nem esse irmão que ensinava mais, era ele que queria ensinar. Aí eu saí dessa igreja e daí soube o que aconteceu com esse pastor. Ele não vigiou, ele pecou no desejo, aí ele cometeu o adultério. Aí ele traiu a mulher dele, a esposa dele. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo, ele virou drogado. Ele tá na rua e está sendo escravizado por Satanás. Por quê? Porque ele não vigiou. Então ele está caindo a passos largos para a morte. Porque agora quem domina a vida dele é Satanás. Ele não vigiou no pensar e foi para o agir. Então, quando você age, quando você mata, quando você vai para o ato sexual, quando você rouba, outrora você não roubava mais e você vai gostando daquilo, e quando Satanás vê que tu gostou daquilo, ele vai te influenciar, ele vai jogar setas para tu continuar roubando mais ainda. Então isso é um pecado para destruição da pessoa. Então nós temos que vigiar muito, irmãos. Igual eu falei, se você peca no teu pensar ou no teu falar, ainda é um pecado que você pode pedir arrependimento e Deus vai te perdoar. É um pecado que não é para morte. Mas quando você age, aí é totalmente diferente. Aí o inimigo já tomou conta da tua mente e da tua vida. Aí ele vai destruir a vida da pessoa, como aconteceu com esse pastor. Virou agora drogado, mendigo e drogado. E Deus, sendo fiel com a esposa dele, concedeu um outro esposo cristão também. Agora ela está vivendo com esse outro homem, né? E é assim que acontece quando você não vigia.
Eu sou sincero para dizer para vocês, irmãos, quando aconteceu aquele caso lá do Lázaro, que a polícia estava procurando ele, eu orava pela vida dele e eu orava para que Deus salvasse ele. E o que o Senhor disse para mim? Ele está pecando para a morte. Então, a palavra de Deus fala, quando a pessoa está pecando para a morte, eu peço que vocês não orem por ela, porque ela está sendo dominada pelo inimigo, ela não quer conserto, ela não quer pedir perdão. Então, mas eu peço que vocês orem por aqueles ainda que pecaram, mas pecaram não para a morte, mas ainda há esperança para essa pessoa, que ela venha reconhecer os pecados dela e pedir perdão dos seus pecados. E foi assim que o Senhor falou para mim, ele está pecando para a morte. É o pecado dele, porque ele não queria se render, não queria negociação, ele não queria aceitar ali a negociação dos policiais para ele se render. Então, quando o policial vinha perto dele, ele atirava e ele matou, ele estrupou, ele fez de tudo de ruim, né? Ele servia Satanás na bruxaria. Então, são essas formas em que a pessoa, em que o pecado é para a morte. Então, vamos ficar com essa exortação que João nos diz no dia de hoje, tanto para mim, principalmente que prego a palavra de Deus, e para você, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, Senhor, essa palavra de conserto, essa palavra de sabedoria, Senhor, para que a gente venha consertar dia após dia, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, nos ajude, Pai, para que a gente não venha pecar no agir, Senhor, para que a gente venha se afastar, Senhor, da Tua presença, Pai. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença, meu Deus, que o Teu Espírito continue, Senhor, nos mostrando, nos acusando, Senhor, aonde estão os nossos erros, Pai, para que a gente possa se consertar todos os dias, para que a gente venha vigiar no falar, no pensar e no agir, em nome de Jesus, porque todo aquele que está em Cristo não fica pecando mais. Assim eu peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor é grande misericordioso para com os teus filhos.